No vídeo de hoje, vamos falar de estreias, despedidas, capas, contracapas, empresários, guitarristas e vocalistas. Eu sou Rogério Bento, você está assistindo o canal Coincidências do Rock. Fala pessoal, como vocês estão? Vocês pediram, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Como eu mencionei aí anteriormente na chamada, vamos falar hoje de estreias e despedidas. Sim, mas para começar é preciso que a gente inverta a ordem das coisas. A gente vai falar primeiro de despedida e depois a gente vai falar de estreias. E para começar falando de despedidas, a gente vai dar um pulinho lá no ano de 1978. Abril 78. Aqui ó. Terceiro disco de estúdio do Rainbow, Long Live Rock and Roll. E aí, falando de estreia, também mês de abril, mas o ano é 1980. Nono disco oficial do Black Sabbath, estou falando de Heaven and Hell. Aqui marcou a despedida de Ronnie James Dio, o frontman, vocalista, letrista do Rainbow. O último disco do Dio nos vocais. E no Heaven and Hell marcou a estreia do Dio no Black Sabbath. Nesse disco, desse ano, 1980, como eu disse que marcou a estreia do Dio no Black Sabbath, o Black Sabbath estava excursionando, fazendo turnê comemorativa de 10 anos de banda. Era a turnê do disco Never Say Die, foi o último a contar com os vocais do Ozzy. E o que ficou acordado entre os membros do Black Sabbath? O Ozzy cumpriria toda a agenda de shows e assim que terminasse as apresentações, ele pegaria o boné e daria tchau. E assim o fez. Foi exatamente isso que aconteceu. As apresentações acabaram e o Ozzy partiu para a carreira solo, muito bem sucedida, né, como a gente sabe. Mas por que o Dio foi convidado a entrar no Black Sabbath no lugar do Ozzy? Por que o Ozzy foi mandado embora se a banda já tinha se estabelecido como a principal banda do movimento heavy metal? Era o maior expoente na época. O Black Sabbath até hoje é a maior referência quando se fala de heavy metal. É a maior referência, é a banda mais influente da história do heavy metal. Mas então por que o Ozzy foi mandado embora? O Ozzy disse o seguinte: não acredito que fui mandado embora da banda porque eu estava doidão naquela época. E ele disse ainda: mas quem na banda andava sóbrio? Que ele andava mais doido do que os outros, ok, ele concordava. Agora, ele não admitiu ser demitido porque andava um pouquinho mais doido do que o resto da banda. Mas olha só. Quando o Dio foi convidado, quando a banda, na verdade, anunciou que o Dio entraria aqui, o empresário torceu o nariz. A princípio, ele não gostou, ele recusou, não gostou da ideia. Ele disse: como que a banda do tamanho do Black Sabbath, da relevância do Black Sabbath, vai convidar um nanico para ser frontman? Nanico sim, no tamanho. O Dio não tinha nem 1,65 m, mas a gente sabe, gigante no alcance vocal, a potência, na relevância que ele teve, no legado que deixou, tá? Mas isso aí daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Voltando um pouquinho em 78, para a gente entender por que o Dio foi mandado embora do Rainbow.
Rich Blackmore, quando ele saiu do Deep Purple em 73, ele alegou que queria trabalhar de uma forma diferente, queria fazer outro tipo de música. Queria escolher os músicos, queria estar à frente da produção, queria direcionar a banda, queria comandar os rumos da banda. E como ele não encontrou esse espaço lá no Deep Purple, ele decidiu sair da banda e formar um projeto Rainbow. Ele já tinha visto o Dio se apresentando. O Dio era frontman, era o vocalista da banda Elf, banda de hard rock, assim como o Deep Purple era. Ele queria trabalhar com outros músicos, queria experimentar novas influências, né, de outros membros, né, de uma banda nova. Então ele acabou fundando o Rainbow. E aí, quando o Dio veio para o Rainbow, o Dio ficou responsável por escrever as letras. Então a contribuição que o Dio dava no Rainbow, além dos vocais, evidentemente, era fazendo as letras, né? Era na composição. Mas o Dio tinha uma peculiaridade. O Dio, ele, assim, nas suas letras, ele gostava de falar de temas fantasiosos. Ele falava muito de dragões, castelos, mágicas, misticismo. E Rich Blackmore disse: Dio, obrigado por tudo que você fez, que tem feito no Rainbow, mas eu gostaria de trabalhar com outro tipo de letras. A gravadora está nos pressionando, nós queremos gravar discos melhores e vender mais discos. Vale salientar, 3 discos na verdade, mas eu me refiro a 2 de estúdio, tá? Foram relativamente bem sucedidos, mas o Rich Blackmore queria um pouco mais. E aí o Rich Blackmore resolveu mandar o Dio embora, porque ele queria outro rumo para a banda, em termos de letra. Agradeceu o Dio e tchau. E aí o Dio migrou para o Black Sabbath em 80. Claro, em 80 o Ozzy já havia lançado seu primeiro disco solo. Mas aí, em 83, o Black Sabbath lança um disco ao vivo chamado Live Evil. O Dio, no começo, nas turnês do Black Sabbath, o Dio tinha uma certa resistência em cantar músicas da época do Ozzy, mas eram os grandes clássicos do Black Sabbath: N.I.B., Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, só para dar uns exemplos aqui. E aí, no disco Mob Rules, de 1982, tem uma música chamada Country Girl, que os membros do Black Sabbath não gostaram nem um pouco. Assim como em 78, algumas letras do Dio não estavam agradando a todo mundo. E aí em 83, a banda decidiu demitir o Dio. Até rimou, né? Decidiu demitir o Dio. Esse disco foi produzido por Martin Birch, o mesmo produtor do Iron Maiden, né, que na década de 80 começou a produzir os discos do Iron Maiden, tá? Esse disco aqui do Black Sabbath também foi produzido por Martin Birch. 2 discos que saíram no mês de abril. O do Rainbow saiu dia 9 de abril de 78, 25 de abril de 1980. O que mais esse disco tem em comum, além do mesmo produtor, terem sido lançados no mês de abril e terem o mesmo vocalista? Se eu disser para vocês que as capas são parecidas, vocês acreditam? Olhando assim, é claro que não. Mas e se eu fizer isso? Olha que coisa incrível. Claro, não é uma coisa que se diga: nossa, como parece, é cópia, é espelho. Nada disso. Mas eu me refiro à ideia, ao esboço do desenho. Eu me lembro bem quando eu comprei esse CD, esse disco, esse álbum do Rainbow.
essa capa realmente me lembrava alguma coisa. Eu me lembrei de ter visto, né, de tê-la visto em alguma coisa. Foi exatamente nessa contracapa. Como eu disse que o empresário do Black Sabbath tinha torcido o nariz aqui para a entrada do Dio, esse disco ele foi muito bem aceito, foi muito bem sucedido. O disco que quando foi lançado, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos, tá? Para a gente ter a noção, a ideia, né, do quão claro, o nome do Black Sabbath, né, do quão importante era a banda para, né, o movimento, porque esse disco foi considerado um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos, um dos melhores discos da década de 80, um dos melhores discos da discografia do Black Sabbath, com ou sem o Ozzy. Tem muita gente que prefere a fase do Black Sabbath com o Ozzy, tem gente que prefere a fase do Black Sabbath a partir daqui, a partir da fase do Dio. Isso aí é subjetivo, tá? Gosto é particular, não tem como a gente mencionar que esse é melhor, aquele é melhor. Não, isso é coisa de gosto. O fã, ele tem as suas preferências, tá? Eu particularmente, eu gosto muito, sim, desse disco. Mas eu não descarto nenhum disco na fase do Ozzy. Eu não descarto nenhum. Com o Tony Martin, tem um disco de 89, que é o Riders Cross, que é muito bom também. Fora isso, Riders Cross, esse aqui, Heaven and Hell, e todos anteriores a esse, tá? Todos na fase do Ozzy. Mas isso, como eu disse, é preferência minha, tá? É subjetivo, cada um tem o seu gosto. Rich Blackmore, quando resolveu mandar o Dio embora aqui, ele teve uma ideia. Ele foi lá no Deep Purple e quis recrutar o seu ex-companheiro de banda, Ian Gillan, que recusou prontamente. Mas, coincidentemente ou não, quando o Black Sabbath demitiu o Dio, o Ian Gillan substituiu o Dio no Black Sabbath. Mas por que ele não quis substituir o Dio aqui e quis substituir o Dio aqui? De repente, pelo tamanho do Black Sabbath, ele ia entrar numa banda, ele ia sair do Deep Purple, ia entrar numa banda grandiosa, uma banda com uma dimensão, uma proporção bem maior do que o Deep Purple. Não sei se ele pensou somente nisso ou se o contrato realmente foi muito bom. Foi um contrato que a gente possa dizer que tenha sido irrecusável. A gente não sabe, mas cabe aí as nossas especulações, o nosso achômetro. Quando o Ozzy saiu em 79, Geezer Butler também saiu, resolveu sair também. E então o Black Sabbath contou naquela época com Geoff Nichols fazendo baixo. Geoff Nichols afirma ter 100% de autoria na música Heaven and Hell, que é a música que dá nome ao disco. Mas ele não foi acreditado como coautor da letra, ele foi acreditado apenas como tecladista. Isso porque antes do disco ser lançado, apesar das músicas já estarem prontas, já terem sido gravadas, mas antes do disco ser lançado, Geezer Butler resolve retornar para a banda. E por vaidade, não mais do que isso, só por vaidade, ele decidiu regravar todas as faixas com a assinatura dele, tá? Então ele refez toda a parte do baixo, o Geezer Butler refez quando retornou para o Black Sabbath antes do lançamento de Heaven and Hell. Rich Blackmore convidou Mark Clark para gravar os baixos aqui. Mas não deu muito certo não. Na verdade, Mark Clark começou a gravar, mas ele não terminou. Porque Rich Blackmore, por vaidade e não mais do que isso, também decidiu demiti-lo. O que você está fazendo? Está gravando os baixos? Não, pode parar, não precisa, você está fora. Pode deixar que eu faço sozinho. E fez sozinho.
O baixo aqui foi gravado, em sua maioria, por Rich Blackmore. Então, pessoal, essas foram aqui as curiosidades sobre esses dois discos, tá? Mas é preciso fazer uma ressalva, preciso fazer uma parte aqui. Ronnie James Dio cravou o nome na história, ele entrou para a história do heavy metal como um dos maiores vocalistas do movimento, do estilo. Mas eu ouso dizer que o Dio era muito mais do que isso. Ele não era um vocalista limitado a um estilo, ao heavy metal. O Dio, na verdade, ele entrou no Black Sabbath e se deu muito bem, né? O estilo do Black Sabbath casou muito com os vocais do Dio, porque o Dio tinha sim um alcance muito bom. Mas aqui a gente vale ressaltar que era uma banda de hard rock. Assim como era o Elf, a primeira banda, que o Dio era o vocalista, era o frontman. Então o Dio cravou o nome na história como vocalista de heavy metal, mas não era apenas heavy metal. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês. Tem gente que já sabia dessas curiosidades, ok? Mas quem não sabia agora fica sabendo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Ative os sininhos para não perder as novidades dos próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo.